Jó, capítulo 5, continuação da resposta de Elifaz. Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato e a inveja mata o tolo. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança, são oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegida por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Dá chuva à terra e água aos campos, exalta os humildes e protege os que sofrem, frustra os planos dos maliciosos para que as obras de suas mãos fracassem, apanha os sábios em sua astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige, não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de 6 desgraças, e até mesmo na 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo. E os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro. Ao contar seus bens, de nada achará falta. Terá muitos filhos, tantos descendentes como o capim no pasto. Em boa velhice irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vemos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplique-o à sua vida. Jó, capítulo 6, o segundo discurso de Jó, resposta a Elifaz. Então Jó falou novamente: se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesariam mais que toda a areia do mar. Por isso falei de modo impulsivo, pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas e minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Os jumentos selvagens não zurram ao não encontrar capim. Os bois não mugem quando não têm alimento. As pessoas não se queixam quando falta sal na comida. Alguém gosta de clara de ovo que não tem sabor? Perco o apetite só de olhar para ela. Tenho enjoo só de pensar em comê-la. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tenho este consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir. Não vejo motivo para viver. Acaso tenho a força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Não, estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens, quando fica turvo por causa do gelo e a neve sobre ele se amontoa. Mas, chegado o tempo da seca, a água desaparece e o riacho some no calor. As caravanas saem de suas rotas, mas não há o que beber e morrem ali. As caravanas de Temá procuram essa água e os viajantes de Sabá esperam encontrá-la. Contam com ela, mas se decepcionam. Quando chegam, suas esperanças são frustradas. Da mesma forma, vocês não me ajudaram. Viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhe pedi presentes? Supliquei que me dessem algo seu? Pedi que me livrassem de meus inimigos ou que me resgatassem de meus opressores? Ensinem-me e eu me calarei.
falei, mostrem-me onde errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Consideram suas palavras convincentes enquanto ignoram meu clamor de desespero? Seriam capazes de apostar um órfão num jogo de azar? Sim, venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim, acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponham que sou culpado, pois nada fiz de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre o bem e mal? Jó, capítulo 7. Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de um trabalhador braçal, como o servo que anseia pela sombra, como o empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio, fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama penso, quando chegará amanhã? Mas a noite se arrasta e viro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de ferida. Minha pele se racha e vaza pus. Jó clama a Deus. Meus dias correm mais depressa que a laçadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Deixam seu lar para sempre e ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar, tenho de expressar minha angústia, minha alma amargurada precisa se queixar. Acaso sou eu, o mar revolto ou algum monstro marinho para que me ponha sobre vigilância? Penso, na cama encontrei descanso e o leito me aliviará o sofrimento, mas tu me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. Preferiria ser estrangulado, melhor morrer que sofrer assim. Odeio minha vida e não quero continuar a viver. Deixe-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. O que é o ser humano para que lhes dê tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e o pões à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dá-me tempo pelo menos para engolir a saliva. Se eu pequei, o que te fiz? Ó vigia de toda a humanidade, por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando procurares por mim, já não existirei. Jó, capítulo 8. A primeira resposta de Bildade a Jó. Então Bildade de Suá respondeu a Jó: até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente os seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam o castigo devido. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. E embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Pergunte às gerações anteriores, atente à experiência dos antepassados, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra, mas os que vieram antes de nós o instruirão. Eles lhe ensinarão a sabedoria de outrora. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve sem a água? Quando ainda estão florescendo, antes de ser cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio. Apoia-se numa teia de aranha. Busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim, suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras e num leito de rocha se firmam. Mas, quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa: Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído.